Então eu resolvi fazer um bolinho pro Noah, pessoal, e aí eu comprei batata doce pra fazer o brigadeiro saudável pra ele comer. Aí eu já tava amassando a batata, depois eu misturei cacau, aí eu tô mais devagar só pra mostrar pra vocês, mas eu misturei bem, e aí eu passei por um bowl, ficou desse jeitinho aí, ó. Eu coloquei um papel plástico, né, um filme plástico, desculpa, não é papel. Coloquei na geladeira por 2 horas. Depois eu preparei os snacks, que eu fiz essas verdurinhas aí, né, e leguminhos, enfim. Cortei em palitinho pra comer com uma pastinha que eu fiz de grão de bico, que ficou maravilhosa. Eu vou depois passar pra vocês a receita. Fica muito bom pra comer como lanchinho da tarde, ou até mesmo café da manhã, enfim, muito bom. Depois eu preparei o brigadeiro, que eu fiz com massa de castanha de caju. Tá? A castanha de caju ela era torrada, depois eu cozinhei e aí eu coloquei ela no liquidificador com um pouquinho de água quente, até ela ficar nessa textura aí, ó, como se fosse uma pastinha também. E aí vai mexendo bastante e misturei também um pouquinho de açúcar. Eu usei o açúcar de coco pro Noah poder comer. Então aí eu uso o açúcar de coco, eu uso também essência de baunilha. Isso é para fazer o doce de leite, que era o recheio do bolo. Então, o bolo dele também teve um recheio e ficou maravilhoso. Eu vou passar também a receita para vocês e quem testar e fizer em casa me marca ou me avisa, me fala, me conta como que foi. O sabor, gente, é surpreendente, parece que não. Mas as pessoas acham que coisas saudáveis, né? Coisas que não têm açúcar, que têm menos calorias, né? Que não tem leite de vaca ou que não tem farinha de trigo não prestam. Isso não é verdade, tá? Só tem que saber fazer. Enfim, então eu fiz aí, fui mexendo, misturando bem, até o creminho ficar bem encorpado e ele começa de fato a caramelizar e virar um doce de leite. Vocês vão ver a textura aí como que vai ficar. E sim, demora um pouquinho, tem que mexer bem, 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 bem. Olha, aí o fundinho já começou a caramelizar, vai ficando mais escuro, como se fosse um doce de leite mesmo. E aí não pode parar de mexer, ó. Depois continua mexendo mais um pouquinho, até atingir a textura e a cor que você desejar, tá? Então atingiu mais ou menos a cor que eu queria. E aí eu já desliguei o fogo aí, ó, já tava dando a última mexidinha, desliguei o fogo. E aí eu parti para a receita do bolo, gente. Eu fiz um bolo de chiffon, que é uma receita de bolo japonesa, e ficou maravilhoso, porque é uma receita muito prática, muito simples e fica super fofinha. Não vai também farinha de trigo, ao invés da farinha de trigo você pode usar a farinha de arroz, que fica muito bom. O bolo não fica seco, fica bem aerado e também não vai fermento nessa massa, então ela é muito simples mesmo. O toque dela aí é você misturar primeiro a gema, enfim, a farinha, o açúcar e também a essência de baunilha, deixar virar mais ou menos um creminho e depois você parte para o momento de bater as claras em neve. É aí que tá a grande sacada desse bolo aí. Então aqui já tá um pouquinho batida já, você bate mais ou menos a clara até ela ficar em ponto de clara, mas aí você vai adicionando o açúcar aos poucos. Aí eu usei o açúcar de coco também, para que o bolo não ficasse com um índice glicêmico muito alto, nem ficasse muito doce. Porque sim, o doce de leite fica muito doce mesmo com açúcar de coco, que é um açúcar que ele não tem um índice glicêmico tão alto e também não é muito doce quanto os outros açúcares. Mas ele fica doce também. Então na sequência aí, ó, mistura um pouquinho da clara em neve na massa, mexe devagar, é nessa pegada aí mesmo. Eu adiantei um pouco o vídeo aí, cortei algumas partes, porque demora muito essa parte aí. Porque é esse momento que é onde a massa vai airar, né? Onde você não vai precisar acrescentar nenhum tipo de fermento. Então a massa fica airada justamente por esse movimento que tem que fazer com a clara em neve, bem devagarzinho. Enfim, misturando tudo aí até a massa ficar pronta. Então
aqui eu já finalizei, mexi bem, deixei bem misturadinho, já não tem mais nenhuma nuvem assim grosseira de clara de neve. E aí eu coloquei numa forma, se tiver forma de papel fica melhor pra fazer esse bolo, mas eu não tenho. Então eu coloquei um pedacinho de papel no fundo, né? Pra que o bolo não grudasse na forma, porque a forma a gente não pode untar pra esse bolo, ok? Então dá umas batidinhas, porque fica com bastante furinho no meio, então tem que ser bem preenchida essa massa aí na forma. Então aí, ó, forno a 170 graus por mais ou menos 40 minutos e o bolo tem que esfriar de ponta cabeça. E aí vem a parte do docinho. Depois de 2 horas na geladeira esfriando, a batata doce com o cacau não precisa pôr açúcar, justamente porque a batata já é doce. Então aí vai fazendo umas bolinhas, não dá pra enrolar perfeitamente como um brigadeiro, mas as bolinhas ficam perfeitas e elas ficam durinhas, elas não desmancham, não ficam tão amassadas, enfim, tem que ter um jeitinho aí brasileiro, óbvio, para deixar na forminha como se fosse um brigadeiro. E aí eu coloquei raspas de chocolate 70%, coloquei um pouquinho de leite ninho, apesar do Noah não ter comida com leite ninho, foi para os convidados que eu fiz mesmo. E também coloquei o coco ralado. Então, para dar uma diversificada nesse brigadeirinho, para ficar um docinho diferente. Gente, fica uma delícia. É muito surreal. Eu dei para um amigo nosso experimentar. Ele sentiu que era diferente, mas ele não conseguiu constatar, ele não conseguiu perceber que era batata doce. Então essa foi a mesa final, né, com os enfeitinhos aí, tudo bem basiquinho, bem simplesinho, até porque ele tava fazendo 2 aninhos e ele tem o hábito de dormir mais cedo, enfim, ele também não come qualquer coisa, como vocês perceberam, né, eu sempre faço pra ele de tudo, porém da forma mais saudável possível, para que ele possa também aproveitar, sentir os gostos, porque eu procuro fazer as receitas mais parecidas com os gostos mais parecidos, só que de forma saudável. Então é isso aí, pessoal. Depois eu deixo a receitinha de cada um dos preparos que eu fiz pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.